Se você é uma pessoa que tem medo de falar em público, esse vídeo é para você. Eu também fui uma pessoa que eu tinha muito medo de falar em público. Principalmente em tempo de faculdade. Agora imagina, ter que apresentar seminário, ter que apresentar trabalho. E quando era em grupo, tudo bem, dava para você se esconder atrás de um cartaz. Você puxava aqui o cartaz e ficava, né? Só segurando aqui o cartaz e tudo, e deixava os colegas apresentar. Mas quando era um trabalho individual, um trabalho que eu tinha que mostrar a cara a tapa, um trabalho que eu que tinha que apresentar e só iria depender de mim, aí o negócio complica. Me dava logo suadeira, me dava logo crise de ansiedade, me dava dor de barriga, eu ficava taquicárdico. E às vezes eu costumava tremer tanto que se você colocasse um copo de água na minha mão, parecia que eu tinha Parkinson. E era sério uma situação dessa. E depois que passava tudo isso, que eu começava a gaguejar e não conseguia apresentar o trabalho, eu me sentia mal. Eu me julgava tanto que eu me sentia o pior ser humano da face da Terra. Eu me sentia incompetente. Eu me sentia... eu não sei nem explicar a sensação que eu sentia, mas era uma sensação ruim. Era uma sensação muito desagradável. Até que eu comecei a aprender algumas técnicas e habilidades. E a própria programação neurolinguística, ela tem me ensinado a desenvolver algumas técnicas onde eu pudesse falar em público. Uma coisa que eu costumo fazer é o que eu vejo, ouço ou sinto antes de fazer aquilo que eu vou fazer. Quando eu ia apresentar um trabalho, o que eu imaginava? As pessoas que estavam assistindo, a palestra, um trabalho que eu iria apresentar, quando ela conversava entre si, a primeira coisa que vinha na minha mente era: essas pessoas estão falando mal de mim, essas pessoas estão dizendo, nossa, como ele está fazendo uma má apresentação, nossa, como ele nem sabe falar. Ou seja, já era questão do julgamento, eu já imaginava as pessoas estarem falando mal de mim. No momento em que eu imaginava aquilo me travava. Para quem conhece a arte cênica, na arte cênica a gente fala sobre a questão da quarta parede. Muitas vezes você cria um fundo branco para poder falar. Só que quando você tem a interação com o público, principalmente com palestras ou aulas, você precisa quebrar e romper essa quarta parede. Então, você precisa interagir com esse público e vai ser muito importante. Então, vamos lá. Tem um pressuposto da PNL que ele fala o seguinte: o significado da sua comunicação é a reação que você obtém. Então, comunicar não é o que você diz, mas sim o que o outro entende. Quando você vai falar alguma coisa, você tem que ter uma noção do seguinte: o que o outro está entendendo? Então, assim, quando o outro entende aquilo que eu quero falar, a comunicação tornou-se eficaz. A comunicação tornou-se correta, tornou-se incisiva. Então, eu atingi meu objetivo. Mas quando o outro não entende, a culpa não está no outro. A culpa não está em mim. Por quê? Porque eu não consegui transmitir. Mas vamos lá. Quais técnicas eu poderia desenvolver para poder falar em público? Primeiro, e anota aí, tenha o domínio do conteúdo. Dominar o conteúdo que você vai falar é fundamental. Você precisa ter esse conhecimento, você precisa saber de A a Z aquilo que você vai falar. Você precisa ter o total conhecimento. E isso já te dá segurança, certo? 2. Faça um ensaio mental. Antes de você entrar para falar em público, é importante você fazer esse ensaio mental. Você se imagina entrando e falando todo aquele conteúdo. Não importa se você vai precisar fazer 1, 2, 3, 4, 10 vezes, mas faça esse ensaio mental. Porque quando você for realmente apresentar, você já criou novas sinapses. Você já vai saber como se comportar diante do público. Outro ponto, conheça os sintomas que você pode vir a apresentar. Por exemplo, nervosismo. Nervosismo é algo muito comum, isso vai estar sempre com você. Mas, de repente, você começa a suar frio, sua pressão sanguínea começa a subir, seu batimento cardíaco começa a acelerar. Então, se você observar que está chegando numa situação dessa, inspira profundamente, faz novamente aquele ensaio mental e segue. Então, você precisa estar atento a esses sintomas e conhecer os sintomas que seu corpo
vem mostrar antes de você iniciar qualquer tipo de apresentação ao público, ou falar em público. Outro ponto, fale sempre em voz alta e devagar. Devagar não significa ser aquela voz assim ralentada. É importante você falar de forma que a pessoa venha a lhe entender. E voz alta. Por quê? Porque você consegue sobrepor, às vezes, aquele som do ambiente, você consegue se ouvir melhor. Então você pode elevar um pouco o tom da sua voz, caso você queira, mas não gritada, ok? Outro ponto importante, filme as suas apresentações e assista em seguida as suas performances, que é justamente para você melhorar alguns pontos bons que você desenvolveu, ok? E filmar é muito importante. Tem gente que tem esse medo de falar, de se ver, mas é muito importante para quem quer perder esse medo de falar em público. E outro ponto importante, não existe discurso perfeito. Por mais que você queira atingir a perfeição, você vai observar que vai ter sempre algum ponto que precisa ser melhorado. E nenhuma apresentação é igual à outra. Ou seja, por mais preparado que você esteja, é sempre importante improvisar. Não improvisar, mas quanto mais você estuda, você vai ter repertório. E quanto mais repertório, mais fácil vai ser você fazer essa apresentação. Mas o que é repertório? Repertório nada mais é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil será para você fazer essas apresentações. E essas, meus amigos, são algumas dicas que eu passo a vocês para perder o medo de falar em público. Outro ponto importante também, e esse é um bônus que eu trago para cada um de vocês. Eu quero que vocês façam o seguinte: antes de entrar para falar em público, se concentra, respira profundamente, solta o ar, limpa a tua mente de qualquer situação, faça um ensaio mental e arrase. Arrase na sua apresentação. E essas são as dicas que eu trouxe para cada um de vocês. E se você vê que esse vídeo é muito importante, compartilha. E não esquece de dar o like e acionar o sininho, tá certo? E vamos lá, até a próxima!